ready to play with the intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I need got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o Frederico Maritan e o Marco Túlio Baiman para esse programa especial. O que a gente vai falar hoje, Fred? Um assunto que muita gente estava esperando, finalmente saiu os escolhidos para o Pro Bowl desse ano, né? Muitos questionamentos aqui que a gente já estava debatendo antes de entrar no ar e algumas coisas também que a gente precisa ressaltar. Então, o programa hoje está muito bom. É verdade, hoje é um programa especial. Marco, tudo bom? Queria que você falasse primeiro a hora que a gente está gravando esse programa. Tudo jóia, são 23h36 na terça-feira. Não tem equipe aí cobrindo a NFL no Brasil que tenha mais comprometimento com os nossos leitores que o NFL Hoje. A gente aí já vai entrar um pouco aí na madrugada para falar de tudo que rolou, né? Saiu esses times, os selecionados pro Pro Bowl. E no final também a gente vai responder as perguntas dos leitores, né? Mandaram várias perguntas interessantes, várias perguntas legais. A gente vai responder no final. Mas o programa hoje, você que está acostumado a escutar o de quarta-feira, que tem o giro de notícias, não vai ter o giro de notícias. A gente vai falar exclusivamente aí do Pro Bowl e responder as perguntas dos nossos leitores no final. Vamos começar logo falando dessa lista. Eu vou passar pela lista primeiro e depois o Fred vai falar do ranking dos times que tiveram mais jogadores escolhidos. Vou começar pela lista, começando pela posição de quarterback. O Russell Wilson foi escolhido, Ben Roethlisberger, né, dos Steelers, Aaron Rodgers, Carson Palmer, Cam Newton e Tom Brady. A posição de running back foi o Jonathan Stewart, Adrian Peterson, LeSean McCoy, Doug Martin, Todd Gurley e Devontae Freeman. Posição de fullback, Mike Tolbert, Marcel Reese. Do wide receiver, Brandon Marshall, Julio Jones, Calvin Johnson, DeAndre Hopkins, AJ Green, Larry Fitzgerald, Antonio Brown e Odell Beckham. Tight ends, o Greg Olsen, o Travis Kelce, o Rob Gronkowski e o Tyler Eifert. Posição de tackle, das extremidades da linha ofensiva, Trent Williams, do Redskins, Andrew Whitworth, do Cincinnati Bengals, o Joe Thomas, dos Browns, o Joe Staley, do 49ers, o Tyron Smith, dos Cowboys e o Jason Peters, dos Eagles. Na posição de center, o Mike Pouncey, dos Dolphins, o Alex Mack, dos Browns, o Ryan Khalil, dos Panthers e o Travis Frederick, do Cowboys. Posição de guarda, o Marshall Yanda, do Ravens, o Trey Turner, dos Panthers, o Josh Seaton, do Packers, o Zach Martin, do Dallas Cowboys, Mike Upati, do Arizona Cardinals e o David DeCastro, do Pittsburgh Steelers. Agora vamos passar para a defesa. Na posição de defensive end, o Muhammad Wilkerson, do Jets, o J.J. Watt, do Houston Texans, Khalil Mack, do Oakland Raiders, Chandler Jones, do New England Patriots, Michael Bennett, do Seattle Seahawks e o Ziggy Ansah, do Detroit Lions. Posição de defensive tackle, Kawan Short, do Carolina Panthers, Gerald McCoy, do Tampa Bay Buccaneers, Aaron Donald, do St. Louis Rams, Fletcher Cox, do Philadelphia Eagles, Calais Campbell, do Arizona Cardinals, o Geno Atkins, do Cincinnati Bengals. Posição de outside linebacker, DeMarcus Ware e do Von Miller, do Denver Broncos, Justin Houston e Tamba Hali, do Kansas City Chiefs, Thomas Davis, do Carolina Panthers e Jamie Collins, do New England Patriots. Posição de inside linebacker, Bobby Wagner, do Seattle Seahawks, Clay Matthews, inside linebacker, Luke Kuechly, Carolina Panthers, Navarro Bowman, do San Francisco 49ers. Posição de cornerback, Aqib Talib e Chris Harris, do Denver Broncos, Richard Sherman, do Seahawks, Darrelle Reeves, do Jets, Patrick Peterson, do Arizona Cardinals, Marcus Peters, do Kansas City Chiefs, Josh Norman, do Carolina Panthers e Malcolm Butler, do New England Patriots. Safeties, Charles Woodson, do Oakland Raiders, Earl Thomas e Ken Chancellor, do Seattle Seahawks, Reggie Nelson, do Cincinnati Bengals, Tyrann Mathieu, do Arizona Cardinals e Eric Berry, do Kansas City Chiefs. Kicker, o Stephen Gostkowski, do Patriots e o Dan Bailey, do Dallas Cowboys. Os Panthers foram Sam Cooke
e Johnny Hacker, né, do Rams e do Baltimore Ravens. Retornador de punt, Darren Sproles e Tyler Lockett, né, Lockett do Seahawks e Sproles do Eagles. E jogadores de Special Teams, Matthew Slater do New England Patriots e Justin Bethel do Arizona Cardinals. Eu sei que ninguém decorou aqui a lista de cabeça, né? Conforme a gente for discutindo aí, a gente vai lembrando aí quem foram selecionados. Eu vou começar pelo Marco. Marco, qual foi a sua primeira reação com essa lista? Ah, desculpa, Marco. Na verdade, a gente vai começar aí pelo ranking aí dos times que tiveram mais jogadores. Fred, passa aí pra gente. Então vamos lá. Panthers em primeiro com 10 jogadores escolhidos, depois os Cardinals com 7, Seahawks também com 7 e Patriots também com 7. Agora seguindo, Kansas City Chiefs com 5, Bengals também com 5, Cowboys, Broncos com 4, Eagles, Jets, Packers, Raiders, Rams, Steelers, todos eles com 3 jogadores escolhidos, 49ers, Browns, Bucks, Falcons, Lions, Ravens e Texans, todos eles também com 2 jogadores escolhidos, com um jogador, os Bills, os Dolphins, os Giants, os Redskins e os Vikings, e os times que não tiveram nenhum escolhido foram Bears, Chargers, Colts, Jaguars, Saints e o Tennessee Titans. Enquanto eu e o Fred respiramos depois de ler essa lista grande, Marco, qual a sua primeira reação aí com a lista? Eu tava analisando aqui, eu achei o Calvin Johnson uma escolha questionável. As escolhas que eu achei questionável, assim, de cara, quando eu entrei na lista. O Calvin Johnson, talvez o Michael Bennett, o Clay Matthews e... Não, de cara foi isso. Aí depois, a gente analisando mais a fundo, vem outros aí que a gente vai discutindo agora no podcast. Bem, vou começar aí pelo... Acho que pra mim seria bem óbvio e seria de cara a primeira... Se eu pudesse fazer uma mudança só na lista, essa mudança que eu faria. Eu colocaria o Allen Robinson no lugar do Calvin Johnson. O Calvin Johnson vem tendo um ano bem irregular. Claro que ele vai passar de 1.000 jardas e tudo mais, só que ele teve momentos muito ruins na temporada, ele teve uma melhora ali, teve alguns jogos que ele jogou muito bem, mas voltou a dar uma caída. E o Allen Robinson, pra mim, ele não só pra mim deveria entrar nessa lista, como ele é um dos melhores wide receivers aí da temporada. Eu só colocaria ele atrás, nessa temporada, do Julio Jones, de Andrew Hopkins e do Odell Beckham. Talvez eu colocaria ele junto ali com o Brandon Marshall. Tem um ano espetacular o Allen Robinson, um dos líderes de touchdowns aí da NFL. Então, se eu pudesse fazer uma mudança aí na lista, seria essa. Fred, eu sei que logo quando a gente abriu a lista, um dos nomes que você questionou foi o Andy Dalton não estar presente, né? Eu fico até com pena às vezes do Andy Dalton, porque ele não é muito lembrado por causa dessa... Eu creio que por essa série de fracassos que ele teve nos playoffs. Eu acho que ele teve um ano muito melhor que o Russell Wilson. O Russell Wilson, claro que ele cresceu muito nesses últimos jogos, tendo um fim de ano espetacular, um dos grandes responsáveis pela crescida do Seahawks, mas eu acho que o Andy Dalton merecia uma vaga nesse Pro Bowl, porque ele fez um ano muito consistente, jogou muito bem esse ano. O problema foi essa lesão agora que fez que ele também fosse um pouco esquecido, mas eu acho que ele merecia estar esse ano nessa lista. Bem, eu particularmente eu não tive muito problema com a lista de quarterbacks não. Só lembrando que foi Russell Wilson, Ben Roethlisberger, Aaron Rodgers, Carson Palmer, Cam Newton, Tom Brady. A gente sabe primeiro que, com certeza aí, acho muito difícil os dois times que forem ao Super Bowl não terem um desses 6 quarterbacks, né? Porque acho que são os 6 times talvez aí favoritos aí a chegar ao Super Bowl. Então com certeza 2 deles vão sair. E o Tom Brady, mesmo que o Patriots não vai, o Tom Brady, se eu não me engano, ele não joga no Pro Bowl desde 2003. Então ele é um cara que não gosta muito de jogar em Pro Bowl. Eu particularmente não tenho problema com o Andy Dalton estando aí na lista. E eu acho que o problema dele foi um pouco o timing, porque ele se machucou na reta final da votação do Pro Bowl. E ele chegou a estar perto ali dos líderes, né? Ele chegou a estar ali perto do Brady, do Cam Newton, do Carson Palmer. Ele deve ser, assim, dos jogadores mais votados, não considerando posições, ele deve ter, dos que não está presente no Pro Bowl, ele deve ser o que recebeu mais votos. Porque ele teve muito... Eu lembro que ao longo da votação ele ficou perto dos líderes e ele se machucou ali no momento que o Russell Wilson disparou de produção, né? O Russell Wilson cresceu ali no final da votação. Mas só lembrando também que
a votação, não é só a votação do público, né? É a votação do público, dos jogadores e dos técnicos. E eu acho que principalmente o público e os jogadores, eles têm algo... Não é tão objetiva a votação, acho que é um pouco mais subjetiva. E na reta final da votação, a gente viu o Russell Wilson crescer muito e o Andy Dalton se machucou. E até teve alguns jogos questionáveis, né, Marco? O Andy Dalton aí teve, apesar de ter um dos ataques mais dinâmicos da liga, teve alguns jogos, assim, a melhor temporada dele na carreira disparado, né? Mas ele teve alguns jogos que ele foi contestado, sim. O Russell Wilson subiu na hora certa, tá crescendo na hora certa, e eu acho que dos quarterbacks não tem muita discussão mesmo, não. Eu particularmente eu entendo que o Fred falou, mas eu acho que não seria, eu acho que o Andy Dalton vai acabar entrando, porque com certeza 2 ou 3 desses nomes não irão ao Pro Bowl, mas eu não vejo com muitos problemas aí a não presença dele. A gente falou também do Derek Carr, né, Fred? Claro que são 6 quarterbacks, não dá pra colocar todo mundo, mas talvez é um cara aí que de repente, se sair, eu acho que a primeira vaga de quem sair vai ser do Andy Dalton, e é capaz dele ser aí o próximo reserva, né, o Derek Carr. É outro que poderia ter sido lembrado, mas olhando aqui, só os 6 que foram escolhidos, eles jogaram mais que o Derek Carr. O Derek Carr, quem sabe o ano que vem ele entra nesse time, mas para esse ano eu acho que ele ainda foi abaixo desses que foram escolhidos, inclusive também do Andy Dalton. Vamos passando agora, avançar de posição. Acho que a posição de running back a gente chegou meio que à conclusão que acho que não tinha muito o que mudar, mas foi uma posição que foi muito dizimada aí nas estrelas, né? A gente viu o Mark Ingram se machucando no final, ele vinha tendo um ótimo ano. O Marshawn Lynch se machucou, o Jamal Charles se machucou, o Le'Veon Bell se machucou e o Aaron Foster se machucou. Então a gente tá vendo muitos nomes aí que talvez aí que a gente acho que a conclusão até que o Vitor chegou a falar lá na nossa discussão, né, Marco? Parece um pouco fraca a lista de running backs esse ano, né, com Jonathan Stewart, Adrian Peterson, Deshaun McCoy, Doug Martin, Todd Gurley e Devontae Freeman, mas eu acho que realmente foi um dos anos mais fracos aí de running back nos últimos anos, né? As lesões atrapalharam muitos aí, igual você disse, os principais nomes aí da liga tiveram problema com lesão, e o Vitor até falou aí do Latavius Murray, que é um dos líderes em jardas, mas aí também é uma discussão mais profunda. Eu acho que tá dentro do possível, assim, essa lista de running back. Também não tem muito o que discutir, não. Eu acho que assim, o Latavius Murray teve um ano até mais consistente. Eu acho que o LeSean McCoy, por exemplo, mas eu acho que o LeSean McCoy, até antes dele se machucar, ele vinha jogando um ótimo nível, talvez ali, nesse espaço de tempo aí de 4 semanas, ele talvez aí tenha sido o melhor running back nesse período, então acho que isso contou bastante. Ele também não vai jogar no Pro Bowl, né, porque está machucado, então provavelmente vai entrar em um reserva. Eu acredito que o Chris Ivory deve ser um cara que deve pintar aí, mas eu acho que realmente não tem muita discussão na posição de running back, né, Fred? E outra coisa, além dessas estrelas machucadas, os que estavam no ano passado também teve um ano para se esquecer, né? Que eu lembrei de 2 aqui rapidinho. O DeMarco Murray, que foi muito bem e esse ano caiu drasticamente de produção. E o Ed Lace também, fora de forma, não jogando o que a gente esperava, que são 2 nomes que eu acho que poderiam estar na lista, mas por incapacidade técnica que eles esse ano apresentaram, eles não foram escolhidos. Por isso essa lista sem surpresa de running back. O Ed Lace realmente é outro nome que é um cara que estaria em condições normais, mas a gente sabe aí que ele tá parecendo mais um guarde correndo aí com a bola aí no ataque do Green Bay Packers. Bem, avançando rapidamente, falando de fullback, acho que é uma posição que está cada vez mais em desuso. O pessoal brasileiro aí que joga de fullback, não fique chateado comigo. Eu joguei de fullback. Foi o Mike Tolbert e o do Carolina Panthers e o Marcel Reese do Oakland Raiders. É engraçado que sempre são eleitos jogadores que aparecem mais, né? O Mike Tolbert e o Marcel Reese, acho que são os fullbacks disparados aí, mais acionados nos seus ataques. Mas eu acho que a maior parte do trabalho de fullback é bloquear para o running back correr, né? Então é algo que é bem difícil para a gente avaliar, né? A gente que não é profissional, assim, não trabalha com futebol americano no campo e tal. Acho que um treinador, um olheiro, consegue avaliar muito melhor que a gente. A gente tenta, mas a gente não tem o know-how, né? Então acho que é bem difícil, e Marcel Reese e Mike Tolbert são 2 jogadores que normalmente aparecem bastante. Para mim,
acho que a grande polêmica dessa lista até agora, que claro que a gente vai maturando, a gente vai lembrando de outros nomes e tudo mais, mas eu acho que uma das grandes polêmicas dessa lista aí é a não presença do Allen Robinson. Eu pedi pro Marco dar uma olhadinha nos números do Allen Robinson, que eu não lembro de cabeça, mas eu sei que ele tá com, a última vez que eu olhei, ele tava com 12 passos para touchdown. Eu não lembro se isso foi antes ou já contando com o da última rodada. Ele vem tendo uma temporada fantástica. Nenhum jogador tem mais jogadas de mais de 20 jardas do que ele. Se não me engano, são 26 aí ao todo na temporada. E a gente vê o Calvin Johnson. O Calvin Johnson que, pra mim, desde da temporada de rookie dele, é a pior temporada dele na NFL. A gente vê até o Golden Tate sendo muito mais acionado que ele. Eu acho que o Calvin Johnson é outro aí que entra meio que no nome, né, Fred? Essas votações do Pro Bowl são bem questionáveis quando a gente chega num ponto desse. Alguns jogadores ficam mais pela fama, como é o caso do Calvin Johnson, né? O Allen Robinson esse ano foi muito mais importante para os Jaguars do que o Calvin Johnson. Uma temporada bem abaixo do que ele já produziu e ele tá com certeza por causa do nome que ele tem, porque acho que quando acabar a carreira dele, ele vai estar ranqueado um dos melhores wide receivers da história, mas para esse ano acho que ele poderia ter ficado de fora. A gente tende a culpar a votação do público, né? A gente, por exemplo, sabe que na NBA o All-Star Weekend, né, o jogo das estrelas, é todo votação do público, né? Não tem voto dos profissionais. E a gente vê coisas tipo Kobe Bryant indo nos últimos anos que não merecia. Mas na NFL não é só a votação do público, a gente tende a culpar o público. A gente sabe que os jogadores também demoram até perceber que o jogador está em declínio. O Calvin Johnson aí, ele é um jogador muito respeitado pelos seus companheiros. Eu acho que muitos jogadores jovens na liga aí que olham bastante pro Calvin Johnson como um ídolo. Mas eu sei que esse respeito tem uma hora que você tem que... A gente respeita muito o Calvin Johnson. Eu tenho uma camisa do Calvin Johnson aqui no meu armário. Mas ele não mereceu estar nesse Pro Bowl. Dói um pouco falar pra mim que eu gosto muito do Calvin Johnson, um dos meus jogadores favoritos. Mas eu acho que ele não merecia essa escolha. Principalmente tendo um cara como o Allen Robinson, que teve um ano fantástico. Marco, você pegou os números aí pra gente, né? Peguei. O Calvin Johnson tem 72 recepções, 1.000 jardas exatas e 7 touchdowns. Não é um ano Aí ruim, né? Mas não é um Não é. ano do Calvin Johnson que a gente tá acostumado. Mas aí você compara com o Allen Robinson. O Allen Robinson tem 3 recepções a menos, tem 69 recepções, mais de 100 jardas a mais, tem 1.141 jardas e tem 6 touchdowns a mais, tem 13 touchdowns. Então Eu tinha pensado até também o Doug Baldwin, só que o Doug Baldwin está crescendo agora, né? Nas últimas aí rodadas, nas últimas 3, que ele tem 7 touchdowns, então fica meio de fora aí dessa discussão. A gente sabe que mais na NFL a gente sabe que números importam muito, mas também não é tudo número, né? Não dá para também reduzir tudo a números. A gente sabe que o impacto em campo, o Calvin Johnson tendo um ano muito irregular, a gente teve 2 semanas atrás ele terminou um jogo com 16 jardas, e o Allen Robinson, um jogador que lidera a liga em jogadas de mais de 20 jardas. Os números, recepções, ele tem um pouquinho, acho que 3 a menos que o Marco falou, mas eu acho que não dá pra comparar, que o Allen Robinson teve um ano muito melhor. O Larry Fitzgerald, talvez em números a gente também acha que não, talvez possa ser um cara que talvez não tivesse na lista, mas ele é um cara que também que tem esse respeito que o Calvin Johnson tem. E eu acho que o Larry Fitzgerald tem aquela coisa do impacto maior do que os números, né, Fred? Ele tem participado muito nos bloqueios no ataque, uma função que ele raramente ele fazia nas outras temporadas, e esse ano ele está desempenhando com maestria, né? Ele renasceu esse ano junto com o São Paulo também, que é outro que fez uma temporada espetacular. E ele merece sim estar no Pro Bowl. O Larry Fitzgerald é também um dos wide receivers históricos, a gente sabe todo o potencial, tudo que ele já produziu. E esse ano ele voltou aos velhos tempos, né? Eu acho que ele foi muito merecido essa escolha dele, porque vai além dos números que você falou. Essa campanha dos Cardinals de ser uma das primeiras da conferência, ele com certeza é um desses responsáveis. Só passando rapidamente de novo pelos wide receivers, para quem não pegou ainda a lista: Brandon Marshall dos Jets, Julio Jones, Calvin Johnson, DeAndre Hopkins, AJ Green, Larry Fitzgerald, Antonio Brown e Odell Beckham. Agora avançando, vamos falar dos tight ends, né? Outro lugar que para mim teve uma grande polêmica, eu sei que o Fred também ficou bastante incomodado, o Gary Barnidge de fora, né? O Travis Kelce
dentro e o Gary Barnidge fora. Barnidge, né, o tight end do Cleveland Browns, um dos líderes aí em recepções para touchdown. Então acho que a gente falou do Jordan Reed também, só que eu acho que o Gary Barnidge tá num patamar acima aí, para mim um dos melhores tight ends da NFL nessa temporada. Acho que foi acho que talvez outro grande tropeço aí desse Pro Bowl, né? Inclusive ele jogou com vários quarterbacks diferentes esse ano e conseguiu produzir muito. Foi uma grande surpresa, inclusive, na posição de tight end nessa temporada, a alta produção que ele teve. E eu acho que ele merecia uma vaguinha nessa lista escolhida. Os caras que tight end são só 4, mas eu acho que estão muito bem representados, mas acho que poderiam ter lembrado mais do Gary Barnidge. O Travis Kelce é um grande tight end, mas a gente sabe que ele teve um começo de ano devagar, né? Ele não começou muito bem. E o Gary Barnidge vem tendo um ano muito bom, né? Ele tem 930 jardas e 9 touchdowns. Te incomodou isso também, Marco? Não, incomodou muito, sim. Ainda mais porque eu acompanho o Barnidge de perto, que eu tinha ele no Fantasy do NFL hoje. Não, era no NFL hoje, então... Aí ele me impactava, ele impacta muito no jogo, né? Se você acompanhar um jogo dos Browns, mesmo aí com o que o Fred disse, com rotação grande de quarterbacks, ele continua produzindo bem. É a mesma coisa do DeAndre Hopkins, né? Ele é o ataque praticamente aí dos Browns. E o Travis Kelce, a gente esperava muito dele antes da temporada. E não o Baby Gronk, né? O Baby Gronk. Ele teve sim bons jogos, mas ele não tá no nível aí que alguns falavam que ele era top 3, top 4 ali em tight ends. Eu acho que ele não deveria estar nessa lista, não. O Barnidge mereceria mais. Eu puxei aqui os números dele. Ele tem apenas 4 touchdowns, né, na temporada, 822 jardas. Eu acho claro que ele vem de um time que o estilo de jogo não é tão favorável assim a números elásticos aí nos recebedores, e inclui isso wide receivers e tight ends, mas mesmo assim acho que o Gary Barnidge teve um ano bem melhor. Eu acho que o Gary Barnidge está lá no topo ali dos melhores tight ends da NFL na temporada, então acho que outro grande tropeço aí da seleção. Passar pela linha ofensiva rapidamente também, que a gente sabe que é aquilo que a gente falou, né? Claro que a gente respeita muito, a gente sabe muito a importância da linha ofensiva, é o coração, né, de cada time, mas a gente não, eu acho que seria muito mais falta de respeito nossa a gente querer falar, mostrar que a gente entende, fingir que a gente é especialista quando a gente não é, né? A gente sabe que tem muita gente aí que gosta de falar de linha ofensiva para parecer que entende muito, mas na verdade não entende, e a gente se esforça bastante para entender todas as fases do jogo, mas é uma avaliação bem complicada da linha ofensiva. A gente deixa para os especialistas, a gente lê muito aqui no NFL hoje o que os especialistas escrevem sobre linha ofensiva, porque é mais fácil confiar na opinião deles do que a gente querer aí, na base aí do chute, querer dizer o que é, o que não é. Eu particularmente na linha ofensiva, no Pro Bowl não levo tão a sério. A gente vê sempre os mesmos nomes no Pro Bowl, né? É o Trent Williams, o Joe Thomas, o Joe Staley, Tyron Smith, Jason Peters, Alex Mack, tá sempre. Todos esses nomes estão sempre. Marshall Yanda, que é um dos melhores guardas da NFL, mas são sempre, se você olhar assim, acabam sendo sempre os mesmos nomes. O Joe Thomas aí, claro que ele é um dos melhores jogadores da NFL, vai pro Hall da Fama, mas é bem difícil aí pra gente que não tem esse know-how de avaliar a linha ofensiva, dizer, né? Eu gostei do Andrew Whitworth, né, do Bengals. Eu sei que ele é um jogador mais veterano, mas é um grande left tackle ainda. E é isso, né, Fred? Acho que a gente tem que reconhecer aí quando a gente não tem o conhecimento suficiente para analisar, e eu acho que tem que confiar na opinião de quem entende mesmo, né? Pois é, a gente tenta sempre passar as informações da melhor maneira possível, mas é uma parte tática que foge um pouco do nosso conhecimento. A gente tem que se preparar mais e é melhor mesmo a gente deixar para quem entende, porque é uma posição vital para qualquer time na NFL, mas qualquer análise nossa assim mais profunda vai ficar incompleta. Então como o Gabriel falou, são sempre os mesmos nomes, alguns aqui, o Zach Martin, de segunda temporada, mas novamente não acho que ele está fazendo aquela temporada
impactante. Jason Peters também, né? Isso. Jason Peters se machucou muito esse ano, né? Então é o que eu falei, acaba entrando nos mesmos nomes, mas às vezes eu sei que a gente tá gravando isso logo que saiu a lista. Amanhã a gente vai ter uma matéria mais completa aí sobre avaliação mais a fundo, né? E a gente vai ver aí que os especialistas, que tem a gente que cobre NFL, a gente tem alguns jornalistas que a gente confia bastante na opinião e eles vão ter aí uma avaliação melhor, mas eu acho que o Jason Peters, ele tava entrando e saindo do time com lesões, né, Marco? E é aquilo que a gente falou, a gente acaba vendo sempre os mesmos nomes, né? Ele sempre sofre com muitas lesões, mas a gente vê, por exemplo, o Mike Pouncey aí, que a gente não é especialista, né, mas com o Dolphins não tão bem esse ataque, como que você coloca o Mike Pouncey? Mas isso daí, assim, né, linha isso daí eu já ofensiva. sou. Eu acho que às vezes dá pra separar assim. O time tá mal e o jogador tá bem. Acho que a linha ofensiva dos Cowboys, que tem muito nome, mas esse ano não teve uma atuação fantástica a linha ofensiva dos Cowboys. Acho que como um todo você consegue visualmente ver que acho que não é a mesma coisa do ano passado, né? A gente tava esperando tanto assim dessa linha ofensiva dos Cowboys, mas assim, vem fazendo um trabalho assim, não a nível do ano passado. Também você tinha um DeMarco Murray que era um ótimo jogador. Aí você tem um Darren McFadden que tá tendo a melhor temporada na carreira, porque também sofreu com muitas lesões. Ele tá se mantendo saudável esse ano e tá conseguindo produzir bem, muito por causa dessa linha também. Bem, vamos avançar agora pro lado da defesa, né? Vamos começar pelos defensive ends. A gente sabe que é uma divisão complicada, defensive ends e outside linebackers, né? Por exemplo, o Khalil Mack a gente tá como defensive end, mas ele entrou na liga como outside linebacker, né? Então a gente sabe que o Oakland Raiders joga num esquema híbrido, né? Às vezes com 4-3, às vezes com 3-4. Mas a gente passando aqui rapidamente pela lista de defensive ends: Muhammad Wilkerson, J.J. Watt, Khalil Mack, Chandler Jones, Michael Bennett e Ziggy Ansah. Marco, alguma ausência aí, algum acerto legal nessa lista aí que te chamou a atenção? Acerto, J.J. Watt não tem muito o que falar, né? Mas eu fiquei na dúvida aí do Michael Bennett. Eu não acho que ele deveria, não. Acho que o mais correto para estar nessa lista seria o Carlos Dunlap, que ele está com 10 sacks e meio e vem fazendo um trabalho muito importante ali. Ele é essencial nessa linha ofensiva. E até do Michael Bennett, falando aí do Seahawks, o Cliff Avery estava melhor que ele no início do ano, né? E é aquilo que você disse na coluna que você colocou lá sobre a secundária do Seahawks. A gente tem que prestar mais atenção nessa linha defensiva do Seahawks, mas eu não sei se ele está no nível individual a ponto de chegar no Pro Bowl, o Michael Bennett. Eu lembro que o Cliff Averill, ele era o melhor jogador da defesa até a metade da temporada ali, tendo um ano bom. Acho que pra linha defensiva o que pesa muito, linha defensiva, outside linebacker, que pesa muito é o número de sacks, e o Michael Bennett tem mais sacks que o Cliff Averill, mas eu acho que os dois estão mais ou menos no mesmo nível, mas eu concordo com o Marco, eu iria de Carlos Dunlap. Posição de defensive tackle, né, a gente tem o Kawan Short, Gerald McCoy, Aaron Donald, Fletcher Cox, Calais Campbell e Dino Atkins. Uma surpresa, né, sem Ndamukong Suh, né, Fred? Ele foi uma das grandes decepções esse ano, e então, mais do que justo, ele não está nessa seleção. Gostaria de destacar o Kawan Short, né? Um grande valor dessa defesa dos Panthers, que tem tendo um ano fantástico, essa escolha dele foi muito justa. De resto, acho que todos eles tiveram um ótimo ano e são mais do que justos estar nessa lista. Eu gostei bastante do Calais Campbell tá na lista, né? Porque ele é um defensive tackle / defensive end no esquema 3-4, né? Ele não aparece tanto com números, mas vem tendo um ano fantástico também. Passando agora para o outside linebacker, a gente viu duas duplas do mesmo time, né? DeMarcus Ware e Von Miller, Justin Wilson e Tamba Hali. E o Thomas Davis, eu gostei bastante do Thomas Davis estar presente, porque normalmente a gente vê em outside linebacker só pass rushers, né? O outside linebacker do esquema 3-4. E o Thomas Davis é um outside linebacker mais no esquema 4-3, né? Então, gostei bastante da escolha dele. E o Jamie Collins, né? O outside linebacker do New England Patriots. Marco, a gente estava conversando antes da gente entrar no ar. O DeMarcus Ware teve um ano fantástico, um começo de ano fantástico, mas ele perdeu vários jogos, né? Eu acho que é mais um desses aí. Claro que eu acho que pelo nível que ele jogou no começo do ano, ele merecia essa escolha. Mas talvez o nome pesou um pouquinho também, né?
Eu senti falta aí um pouco também do Julius Peppers, que eu tô pensando agora. Ele tá fazendo uma temporada não a nível ali que ele tinha de Chicago Bears, mas no Packers ele tá bem sim. Ele tem 9 sacks e meio e talvez entraria nessa lista. Mas aí se você for pensar quem que eu tiraria dessa lista, aí fica uma discussão um pouco mais aprofundada, né? Fica mais... precisa de tempo pra pensar. Eu acho que o Tamba Hali deu uma crescida agora nesse final de temporada. E ele é um bom outside linebacker. Acho que ele é um ótimo complemento pro Justin Wilson, que é um dos melhores jogadores da NFL. E é o que eu falei, eu gostei muito da escolha do Thomas Davis. Agora, inside linebacker, né, o Bobby Wagner, né, o Seattle Seahawks, um dos melhores da liga. Clay Matthews aí também, que passou agora, né, ele é um inside linebacker, né, não tem muito como... ele começou a temporada tão bem como outside linebacker e agora está jogando por dentro. Luke Kuechly, outro jogador aí que não tem como duvidar aí, não tem como questionar a escolha dele. O Navarro Bowman, ele vem tendo um ano bom, assim, claro que ninguém lá em São Francisco está tendo um ano ótimo, né, porque é um time muito fraco. O Navarro Bowman, ele é muito bom contra o jogo corrido, tem muitos tackles, mas ele tem deixado muito a desejar na cobertura de passes, né? A gente sabe que é uma responsabilidade grande, né, do inside linebacker, e o Navarro Bowman deixa muito a desejar nesse quesito. E Fred, você tem algum nome que você gostaria de colocar, algum nome que você gostaria de tirar? Inside linebacker é uma posição, também tem poucas escolhas aqui, eu acho que por falta até de opção aqui, eu acho que o Navarro Bowman entra mesmo nessa lista, mas rapidinho assim, eu não vejo nenhum outro nome de inside linebacker que poderia entrar nessa lista. O Marco falou do Daquel Jackson, mas eu sinceramente eu não sei se eu tiraria um desses quatro. Porque o Daquel Jackson entraria aí na mesma condição, praticamente, do Navarro Bowman. Mas, assim, a defesa do Colts está um pouco melhor no coletivo, né? O Daquel Jackson ficou em muitas rodadas na liderança de tackles, só que agora ele foi ultrapassado justamente pelo Navarro Bowman. E esses números pesaram aí na hora de escolher. Bem, vamos falar dos defensive backs agora, englobando aí corners e safeties. O Aqib Talib e o Chris Harris, do Denver Broncos. A Legion of Boom, né, o coração da Legion of Boom tá de novo aí, que é o Earl Thomas, o Ken Chancellor, o Richard Sherman. Darrell Reeves, Patrick Peterson, Marcus Peters, do Kansas City Chiefs. Josh Norman, do Carolina Panthers. Malcolm Butler, Charles Woodson, Tyron Matthew, que infelizmente se machucou. Reggie Nelson, Eric Berry. Que história o Eric Berry também voltar, né? Tão cedo aí depois do câncer, né, que ele teve, né? Na verdade acho que foi linfoma, não foi? Isso. Rapidamente pensando aqui, eu acho que o Richard Sherman foi o melhor jogador da Legion of Boom na temporada. Eu acho que ele tem que tá aí mesmo. O Marcus Peters, eu sei que o Fred discordou quando a gente falou sobre isso antes de entrar no ar. Eu acho que ele apareceu bastante com as interceptações que ele conseguiu, mas eu colocaria o Dominic Rodgers-Cromartie no lugar dele. O que você acha, Fred? Eu acho que o Max Peters, ele teve mais impacto, né? Porque eu acho que ele teve muitas interceptações retornadas para touchdown. Se eu não me engano, pelo menos umas 3 eu acho que ele teve. 2, 3 eu acho que ele teve. E possivelmente ele deve ganhar, eu acho que o Defensive Rookie of the Year, porque ele teve um ano fantástico. Porque um grande acerto no draft dos Chiefs, e eu acho que ele teve um ano melhor assim que o Dominic Rodgers-Cromartie. Inclusive, o Cromartie eu acho que ele deveria entrar no lugar do Richard Sherman, que o Sherman cresceu junto com o Seahawks agora nesse final de temporada, porque no começo acho que foi bem desastroso. E se fosse para escolher um desses dois, eu escolheria o Dominic Rodgers-Cromartie. Eu discordo, eu acho que o Richard Sherman tem que estar na lista. Marco, decide aí pra gente. Não, acho que eu ficaria com o Richard Sherman mesmo. Ele tá muito bem nessa temporada aí, acompanhando os melhores recebedores, né? Que ele não fazia isso nas outras, e eu acho que ele merece sim. Eu acho que a queda de rendimento é mais do coletivo do que do próprio Richard Sherman. Agora falando dos safeties, não tem jeito do Ken Chancellor e do Earl Thomas estarem juntos nessa lista. Eu acho é difícil você apontar aí, que eu acho que os dois caíram de nível assim. Dá pra ver, o Earl Thomas começou mal a temporada, ainda se recuperando da lesão. O Ken Chancellor aí perdeu o comecinho aí por causa daquela disputa de contrato. Depois voltou e teve aquele jogo marcante contra os Lions.
mas teve jogos ruins também. Eu acho que se nenhum dos dois tivesse sido escolhido, e para mim o Richard Jones do Miami Dolphins poderia estar no lugar de qualquer um dos dois. Eu acho que apesar dos Dolphins estarem tendo um ano bem ruim, eu acho que ele vem tendo um ano aí de All Pro. A gente sabe que tem também o Deon Buchanan, né, que é o safety barra linebacker do Arizona Cardinals. Ele é um jogador muito difícil de se definir, né, por causa desse... Ele tem jogado praticamente de inside linebacker, mas eu acho que você poderia colocar... Eu acho que ele merecia entrar ou de inside linebacker ou de safety. Eu acho que daria para tirar o Earl Thomas ou o Ken Chancellor e colocar ele. O Charles Woodson teve as interceptações, esse eu acho que fica um pouco aí de homenagem a ele. Como nesse sentido eu acho que eu não discordo tanto, mas eu acho que tanto o Earl Thomas quanto o Ken Chancellor estarem na lista, pra mim eu acho que é um pouco demais. O que você acha, Fred? Um outro nome que eu senti falta nessa lista de safeties é o Kurt Coleman, do Carolina Panthers. Ele é um free safety que está tendo um ano fantástico. Ele teve alguns bons anos nos Eagles, em 2010, 2011, 2012, mas esse ano ele explodiu no Carolina Panthers, junto com aquela defesa fantástica, né? Ele está com 7 interceptações e jogando em alto nível mesmo. Eu até estranhei o Ken Chancellor, porque a gente sabe que quando um jogador é suspenso ou faz alguma coisa fora de campo errada, ele fica meio esquecido dessas votações. E ele estar nessa lista, para mim, foi uma grande surpresa. Eu acho que o Kurt Coleman merecia estar nessa lista no lugar do Ken Chancellor. Marco, mais alguma coisa que você tenha falado dessa posição de defensive back? É só o Richard Jones mesmo. Eu tava pensando aqui, quem que vai entrar no lugar do Honey Badger, né, no Tyrann Mathieu aí? Porque ele machucou. É uma pena ele ter Quem se será machucado que tá? mesmo. Eu acho que é Quem capaz de ser o Jones mesmo, ou até o Deon Buchanan. Mas é uma tristeza bem grande o Tyrann Mathieu ter machucado. Ele é um dos jogadores mais legais de se ver em campo. E era candidato sério a Defensive Player of the Year, né? Uma pena. Bem, passando rapidamente agora pelos Special Teams, né? O Stephen Gostkowski e o Dan Bailey foram os kickers. O Sam Cock do Ravens e o Johnny Hacker do Rams foram os punters. Retornadores de punt foram Darren Sproles e Tyler Lockett. E os Special Teams foram o Matthew Slater e o Justin Bethel. Bem, essa foi a nossa discussão aí sobre a lista aí do Pro Bowl, né? A gente vai ter mais conteúdo sobre isso na página amanhã de manhã, né? Na verdade, você está escutando o podcast, já é quarta-feira, então você já pode entrar lá e já vai ter nossas matérias aí sobre Pro Bowl. Com certeza vão ter alguns jogadores aí comemorando o fato de terem sido escolhidos e tudo mais. Bem, como eu prometi no começo do programa, agora a gente vai responder as perguntas dos nossos leitores, né? A gente pediu aí pro pessoal mandar as perguntas, várias pessoas mandaram perguntas bem interessantes. Eu vou selecionar aqui alguma rapidamente, claro que a gente está com um tempinho um pouco apertado aqui para não estourar muito. Primeiro vou falar aqui do João Vitor, né? O João Vitor mandou a pergunta, ele que é torcedor do Patriots, perguntou quais times a gente acha que pode parar o Carolina Panthers. Bem, eu achava que era o Arizona Cardinals, mas agora sem o Honey Badger eu tenho um pouco de dúvida. Fred, rapidinho, o que você acha aí, pensando rápido? Olha, no momento, essas lesões nos Cardinals acho que vão custar caro lá na frente. Mas no momento eu creio que o Seattle Seahawks, né? Porque a defesa voltou a jogar muito bem. O Russell Wilson, eu nunca vi ele jogar desse nível que ele vem apresentando nessas últimas rodadas. E é um time que vai incomodar demais nos playoffs. Então, acho que na NFC eu falaria assim, no momento, o Seattle Seahawks. Bem, passar a próxima pergunta, agora a pergunta do Robson Fontoura, né? Qual desses head coaches deverão perder o emprego, que vai perder o emprego primeiro, né? Chip Kelly, Tom Coughlin, Chuck Pagano ou Sean Payton? Essa daí pra mim não tem nem muito o que pensar. Pra mim o Chuck Pagano acabou a temporada na segunda-feira, ele já vai estar aí tendo anunciado sua demissão. Marco, você concorda? Eu concordo, mas eu acho que o Sean Payton aí também não tem muito futuro no Saints, não. Mas o primeiro mesmo deve ser o Chuck Pagano. Eu acho que o Chip Kelly e o Tom Coughlin vão continuar. O que você acha, Fred? O Tom Coughlin, ele tem muito estofo porque ele já ganhou 2 Super Bowls e eu inclusive defendo a demissão dele, porque eu acho que ele vem de temporadas muito ruins, né, com os Giants. E eu acho que ele inclusive deve ficar, mas o Chip Kelly, depende muito, obviamente, depende muito desses 2 últimos jogos, mas eu acho que ele continua pro ano que vem. Agora, Chuck Pagano e Sean Payton,
podem procurar outras equipes. Agora passar uma pergunta aqui da Letícia Kim. Ela disse que começou a acompanhar a NFL esse ano e vê bastante pessoas falando do Tim Tebow. E ela pergunta, mas se ele é tão bom assim, como alguns dizem, por que ele está fora da liga? Letícia, o Tim Tebow, ele é um jogador que ele teve um dos melhores jogadores da história do futebol americano universitário. Teve 2 títulos lá com Flórida, ganhou o Heisman. Só que ele, claramente, ele não é um jogador de NFL, né? Ele é quarterback e tem muita dificuldade para passar a bola, né? Então é um pequeno detalhe aí da posição de quarterback. E ele foi draftado pelo Denver Broncos e teve um ano fantástico que ele venceu vários jogos com drives no final, chegou a vencer os Steelers no Wild Card e essa lenda do Tim Tebow cresceu muito, mas claramente não dá para ele jogar como quarterback na NFL. E até aproveitar que teve um outro leitor que perguntou se a gente acha que o Tim Tebow voltaria à NFL. Deixa eu ver se... o Glauber França perguntou se a gente pode ver o Tim Tebow na próxima temporada. E não, a resposta é não, porque eu acho que se tinha algum time que ele poderia dar certo, era o Philadelphia Eagles, com esse esquema do jogador, do quarterback ser mais móvel, né? Então acho que o Tim Tebow acabou a carreira dele na NFL. Ele é um bom comentarista lá na ESPN, né? Mas como quarterback na NFL, eu acho que já acabou para ele. Foi uma grande história. Eu acho que é sensacional um jogador que tem tantas limitações como ele ter conseguido chegar tão longe, mas esse é o porquê do Tim Tebow, Letícia. Agora, uma pergunta do Felipe, é uma pergunta que daria para fazer um podcast inteiro, então vou pedir pro Fred e pro Marco responderem rapidamente. Na minha opinião, disse o Felipe, o Peyton Manning já é o melhor da história. E perguntou pra gente quem é. Pra mim não é o Peyton Manning, pra mim é o Tom Brady. Marco, quem pra você é o melhor quarterback da história? Da história é muito difícil, né? Porque a gente não acompanha, pelo menos eu não acompanho há tanto tempo assim a NFL. Mas dos que eu vi jogar, os melhores momentos, pra mim, é o Peyton Manning. Fred? Nossa, a gente até já fez um podcast sobre isso, o Gabriel, mas eu acho que a gente... Pra mim é complicado falar, mas eu não vou ficar em cima do muro. O melhor da história acho que é o Peyton Manning, mas o maior é o Tom Brady. Acho que não tem como, não, porque depois desses 4 Super Bowls e do jeito que ele vem jogando, acho que não tem jeito, não. É o maior jogador da história da NFL, pra mim, é o Tom Brady. Não vamos estender muito não, porque como eu falei, a gente podia ficar um podcast inteiro de 2 horas aqui nesse debate. Bem, agora responder a pergunta do Vinícius Pereira, né? Ele perguntou se o Odell Beckham comete atitudes infantis por ser o intocável do Giants ou são só momentos. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que os Giants, nesse momento, não tem alguém com uma personalidade forte que puxa ele pro lado para dar uma bronca. Acho que o Odell Beckham virou muito cedo o dono do time e ele é um cara muito jovem ainda, né? Então, pessoa muito jovem vai cometer muitos erros, né? A gente sabe que é. Eu acho que ele vai amadurecer, vai parar de... acho que ele vai começar a criar uma intolerância maior a esse tipo de provocação dos adversários, vai ser mais frio em relação a isso. Mas eu acho que é um pouco de cada um disso que você perguntou, Vinícius. Vamos ver mais uma pergunta aqui pra gente responder antes da gente terminar. Vamos ver aqui, tem o Bruno Oliveira perguntou, na opinião de vocês, quais times devem mudar o comando de técnicos para a próxima temporada. Também é outra pergunta aí bem longa aí pra gente responder. O Jorge Bezerra perguntou quem entra e quem fica de fora dos wild cards. Olha, eu não sei a opinião do Fred e do Marco, mas pra mim eu acho que os 4 times que estão no wild card atualmente vão ser os que vão se classificar. Pra mim, os Steelers, os Chiefs, o Vikings e o Seahawks. O que vocês acham? Na NFC eu acho que já está mais ou menos que decidido, né? Porque as campanhas dos times que já estão na frente, eu acho que possivelmente não vão mudar. Agora, na AFC está mais imprevisível. Inclusive, se os Broncos perderem dos Bengals, a coisa vai complicar demais. Então, mas eu acredito que Chiefs e Steelers também estarão nos playoffs como wildcard. E você, Marco? NFC já está decidido para mim também, Vikings e Seahawks. Agora na AFC talvez o Jets ali pode incomodar e tem que ver também a disputa de Texans, que está na frente, né, venceu o confronto direto,
e Colts, mas eu também acho que não muda não, vai ser isso mesmo. Ele quis dizer mais o wild card mesmo, né? Não os times de campeões de divisão, mas também acho que não muda muito aí até o final da temporada. Bem, esse foi o nosso programa de quarta-feira, a gente falou aí tudo do Pro Bowl, destrinchamos bastante aí o Pro Bowl e falamos também, respondemos as perguntas dos nossos leitores. Quero agradecer aí a todo mundo que mandou perguntas, são várias perguntas. Infelizmente aí com o Pro Bowl, né, várias coisas pra gente falar, não deu pra responder tudo. Só lembrando novamente, sexta-feira tem podcast normalmente, dia de Natal, você que acordou aí um pouco de ressaca, comeu muito no dia 24, bebeu muito no dia 24, quer ficar um pouquinho aí longe aí da família, já cansou um pouquinho aí de tanta interação com a família, quer escutar alguma coisa, escuta o podcast NFL hoje aí pra se informar da NFL, que quinta-feira vai ter jogo aí da NFL, vai ter aí o... Qual que é o jogo mesmo? Agora fugiu completamente. Raiders e Chargers. Isso, Raiders e Chargers. E no domingo a gente vai ter rodada também, rodada decisiva aí, super decisiva. Sábado também tem um jogo aí dos Eagles contra os Redskins. Fred, obrigado aí pela participação. Mais alguma coisa que você queria falar? Não, foi só isso mesmo. Programa, bastante informação e temos que dar uma respirada agora para processar tudo. E aí, Marco, mais alguma coisa que você gostaria de falar? É só frisar mesmo, que a gente disse o podcast todo, o pessoal ficar ligado e olhar na página, já que a hora que você está ouvindo esse podcast já tem matéria lá na página mais aprofundado sobre o Pro Bowl. Bem, é isso. Meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo, com Marco Túlio Baiman e com Frederico Maritan. Na sexta-feira a gente volta com a prévia da rodada da NFL. Até lá. Tchau.